Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula da nossa série sobre economia monetária e financeira. Como podem ver, vamos utilizar o livro Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política, do Fernando Cardim Carvalho, do João Sixu, Luiz Fernando de Paula, enfim, de uma série de grandes economistas brasileiros. Na aula de hoje, falaremos sobre a moeda e suas funções, e também sobre as suas características físicas e econômicas. Para desempenhar essas três funções, a moeda deve possuir certas características físicas e econômicas. A gente vai entender isso no decorrer da nossa aula. E na próxima aula, veremos também que, além do Banco Central, os bancos comerciais também podem criar moeda. E que o sistema monetário de uma economia, ou sistema bancário, é composto pelo conjunto de instituições criadoras de meios de pagamento. Em uma economia desenvolvida, os agentes econômicos necessitam de meios para fazer inúmeras compras e vendas todos os dias, às vezes em curtos períodos de tempo. É nesse sentido que a moeda vira um grande facilitador de trocas. Essa é uma das funções da moeda. Em uma economia monetária, os agentes recebem remunerações em moeda. Uma característica necessária da moeda é a aceitação geral a qualquer tempo. É uma função básica da moeda, servir como um intermediário de trocas, como um facilitador de trocas. Essa é a chamada função meio de pagamento, que permite que compras sejam feitas em datas diferentes, por exemplo. Além de servir como meio de pagamento ou meio de troca, a moeda também tem outras duas funções, unidade de conta e reserva de valor. As economias modernas são bastante complexas. A produção de mercadorias e serviços é um processo bem complexo, e isso exige um certo instrumento capaz de coordenar as decisões de produção dos diversos agentes econômicos. Esse instrumento são os contratos. Em todos os contratos, há uma unidade de medida monetária da economia. Os contratos representam fluxos de mercadorias e serviços em contrapartida do pagamento de moeda em uma determinada data. Sem uma unidade de conta, não poderiam existir os contratos, pois não haveria como determinar a quantidade de unidades monetárias que seriam suficientes para liquidar suas obrigações. Ou seja, os contratos dependem da função de unidade de conta da moeda para existirem. Essa função de unidade de conta é muito importante também para as transações à vista. Quando você vai à livraria e compra um livro, por exemplo, você pagará pelo livro uma certa quantia. O que também não deixa de ser um contrato, só que informal, visto que você tem a obrigação de pagar certa quantia pela mercadoria, pelo livro. A forma de liquidar uma obrigação contratual, ou seja, o pagamento de uma determinada quantidade de unidades monetárias, é feita através do uso da moeda corrente. A moeda corrente é o dinheiro legalmente autorizado a circular no país como meio de pagamento. Há também a chamada moeda de conta, ou unidade de conta contratual, que é uma representação intangível da moeda. Já a moeda como meio de troca ou meio de pagamento é a sua representação concreta. A moeda de conta determina a moeda corrente da economia, como explicam os autores. A função moeda de troca deriva da função moeda de conta. A existência da moeda de troca é requerida porque se atribuem a todas as mercadorias, serviços e ativos de uma economia valores na forma de moeda de conta. A moeda de conta que aparece no conjunto dos contratos estabelece qual será a moeda corrente de uma economia. Como dito anteriormente, uma das características fundamentais da moeda é a sua aceitação geral em todas as transações econômicas. Se por acaso existir substitutos perfeitos para a moeda, como os depósitos à vista nos bancos comerciais, que permitem o pagamento com cheques, esses substitutos também terão a capacidade de liquidar dívidas contratuais e também serão considerados moeda. Nas palavras dos autores, a função unidade de conta da moeda, que aparece em todos os contratos de uma economia, expressa a ideia de que o valor da quantidade de moeda que é capaz de liquidar a dívida estabelecida no contrato em uma determinada data futura possuirá aproximadamente a mesma capacidade de compra do presente no momento da assinatura do contrato. Portanto, a unidade de conta, enquanto representação do valor aos olhos do público, deve ser estável. Por fim, a moeda também tem a função de reserva de valor. Essa função se origina da exigência de grandes mercados futuros e os à vistas na economia.
Quando um agente econômico recebe recursos na forma monetária, ele ganha o direito de reter poder de compra, ou seja, essa função dá a capacidade do detentor da moeda reter recursos por um longo período de tempo sem que tenha qualquer custo por isso. Porém, nas economias com hiperinflação, por exemplo, a moeda perde a sua função de reserva de valor, pois ao reter moeda nessa situação, o detentor perderia grande parte do poder de compra ao longo do tempo. Nessa situação, a riqueza em forma monetária perde o poder de compra à medida em que os preços aumentam. Para cumprir as funções de meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, a moeda deve possuir certas características. Como vimos através da citação direta dos autores, a unidade de conta que aparece nos contratos, a moeda de conta, se torna a moeda corrente. Mas para isso acontecer, é necessário que esse objeto tenha certas características econômicas, como o custo de estocagem e o custo de transação próximos de zero. Vou dar um exemplo bem tosco que é para vocês entenderem. Por exemplo, seria complicado usar a carne como moeda, visto que há um custo considerável para sua estocagem. Você precisa de um freezer ou uma geladeira. E não seria muito legal sair por aí andando com quilos de carne para fazer suas compras. Ou seja, há um considerável custo de transação. A moeda também precisa ter certas características físicas: ser divisível, durável, difícil de falsificar e transportável. Precisa ser divisível para viabilizar transações de menor porte, que necessite de um valor fracionado, ou para que transações que exigem grandes valores sejam realizadas sem custos adicionais. Deve ser durável para manter suas características físicas, para poder ser mantida por um longo período e poder viabilizar a aceitação geral, para que não prejudique os próximos detentores da moeda. Precisa ser difícil de falsificar para garantir a confiança do público, o que também contribui para sua aceitação geral. E por fim, tem que ser transportável, para não prejudicar a sua função meio de troca, para que não haja custos de transação. Quando uma moeda possui essas características, ela tem a potencialidade de cumprir as suas 3 funções básicas: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Porém, não basta ter essas características para desempenhar suas funções elementares. Como já vimos, no período de hiperinflação no Brasil, a moeda não era utilizada como unidade de conta nos contratos. Também não desempenhava a função reserva de valor para períodos de longa e média duração. A moeda, nesse período, desempenhava apenas a função de meio de troca. Com o fim da hiperinflação, a moeda voltou a desempenhar suas 3 funções básicas. Com os avanços tecnológicos, as funções típicas da moeda podem ser desempenhadas em diferentes objetos, como os cartões magnéticos, os microchips ou o próprio internet banking, que podemos fazer transações através do celular. Isso dá origem ao chamado dinheiro eletrônico. Cada vez mais as operações eletrônicas vêm ganhando espaço em detrimento dos recursos monetários físicos. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira aula. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.